Se curtir esse vídeo, deixa o like, se inscreve e é nóis. Começando daquele jeitão, o anime tem início com Yuki, só o pó da rabiola, já que não conseguiu falar que quer dar uns pegas na sua gasosa, porém quando vai lavar os fundilhos para relaxar, acontece a coisa mais normal do mundo, simplesmente cai um raio na casa do moleque, e do nada aparece uma mina com as almofadas à mostra na sua banheira. Algumas pessoas têm sorte. E quando percebe onde a sua mão foi parar, o pivete logo fica mais vermelho que uma pimenta, e grita mais que você quando bate o dedinho. E quando a irmã chega pra ver que bagaça é essa, o moleque diz que viu uma gasosa na banheira, mas como ela não vê nada, a mina acha que o moleque tá chapando mesmo. Mas quando o moleque vai pro quarto, a mina simplesmente tava lá também, totalmente à vontade, e mostrando mais melancias do que dono de fazenda. E no resumo do papo, essa mina é Lala, uma alienígena do planeta Deviluk. Mas como o moleque não bota fé, a mina simplesmente fica de costas, e mostra que tem uma cauda. Ou seja, a emoção é tanta, que o corno já tava pra cair pra trás. E pra resumir as coisas, Lala tá sendo perseguida por uns vacilão, e como o dispositivo de teletransporte dela tá zoado, ela foi parar na banheira de Yuki. Mas como o moleque não consegue prestar atenção por causa da vista que tá tendo, Lala chama a Peck, um robô, que simplesmente vira a roupa dela. Porém, como todo castigo pra pobre é brinde, do nada dois cornos invadem o quarto do prota. Porém, como Lala já tava pra ser feita de boneca, o prota logo incorpora o Neymar, e quebra os cara na base da bolada. Porém, enquanto tentavam meter o pé, são parados por uma nave maior que a barriga da minha tia, e desce um cara chamado Zastin, que sendo direto, diz que só quer levar Lala pra casa, mas como eles querem que ela tenha um casamento forçado, a mina recusa, fazendo um jutsu de invocação. A mina logo invoca um polvo robô gigante, que logo começa a degustar geral, mas a alegria acaba por aí, já que além de sugar o prota junto, a mina não fazia ideia de como desativar o Lula Molusco, ou seja, o moleque só queria tomar um banho, e termina a noite sendo explodido. Já no outro dia, o prota acaba trombando com Haruna, a mina que ele sempre quis dar uns pegas, então deixando de ser um frouxo, o moleque se declara pra ela. O único problema disso é que Lala aparece na frente e acha que o pedido foi pra ela, e se jogando no moleque, diz que aceita o casamento. E no dia seguinte ainda piora, já que quando Yuki acorda, a psicopata simplesmente estava deitada na sua cama, e com almofadas à mostra, mas a culpa é do robô pilantra, já que segundo ele, ser a roupa dela é cansativa. Mas quando a irmã do prota chega, e se depara com aquela cena, ela fica tipo: agora eu saquei! Já após isso, a Ashin chega, e pede desculpa por ter quase descido a porrada no futuro marido de Lala, e Lala metendo louco, diz que nunca vai esquecer do dia que o prota confessou seu amor para ela, testando suas laranjas na banheira, e sim, no planeta deles. É assim que se pede em casamento, e se o prota recusar o casamento, digamos que esse moleque vai apanhar mais que figurante de One Piece. Já em outro dia na escola, o prota tenta explicar as coisas pra Haruna, mas é aí que chega Lala, no maior estilo pescotapa, sai gritando o nome do cara no meio da escola, e enquanto aperta o cara entre as almofadas, deixa claro pra geral que é a sua esposa. E como os otakus tentam descer a porrada no prota por ser tão sortudo, Lala usa o teletransporte. E onde eles vão parar? Isso mesmo, dentro do vestiário de Haruna. E pasmem, as roupas deles não foram teletransportadas junto. Acaba, pelo amor de Deus, acaba! Já quando volta para casa, o prota pergunta para Zastin uma forma de cancelar o casório. E dando papo retos, Ashin diz que ele tem que fazer a mesma coisa que fez no início. Ou seja, o cara tem 3 dias para testar as almofadas da alienígena. Mas literalmente em todas as tentativas, o moleque falhou miseravelmente. Porém, como nem tudo é laranjas e melancias, vamos ao momento fofo, onde Lala diz que tá feliz, já que sempre quiseram obrigar ela a se casar com alguém, e o prota foi o único que tratou ela bem. Enquanto a mina falava isso, o prazo para cancelar o casamento simplesmente acaba. Já no dia seguinte, vemos que a classe de Yuki vai receber uma aluna transferida, e acho que vocês já imaginam quem seja. E como não tem como controlar uma desgraça dessa, o prota só pede para ela não chamar atenção, o que obviamente não dá certo, já que no primeiro dia, a mina já começa mostrando que é mais forte que um elefante. Já em outro dia, eles saem às compras com Lala, e pela primeira vez, até que eles se divertem juntos, sem Lala explodir alguma coisa. Porém, como o Peck estava cansado, as roupas da mina simplesmente começam a se desfazer, e quando levam a mina até uma loja de roupas femininas, Haruna simplesmente aparece lá,
e vê Lala se exibindo pro moleque, ou seja, mais um ponto perdido com sucesso. Já após isso, eles acabam indo para um aquário, e por ironia do roteiro, o prota acaba ficando sozinho com Haruna, que por incrível que pareça, se declara pro moleque. Como assim? Tô entendendo nada. Mas a coisa boa acaba por aí, já que Lala simplesmente começa a inundar o aquário. Tudo isso, porque queria nadar com os peixes, e como se fosse a coisa mais normal do mundo, a mina começa a nadar com as laranjas à mostra, em cima de um golfinho. Já no dia seguinte, vemos o Orota todo pimposo por ter se resolvido com Haruna, só que não, já que simplesmente escorrega e cai em cima de Haruna de uma forma que nem Deus me permite dizer, ou seja, o moleque apanha, e a mina ainda foge. Já após isso, enquanto o prota se lamentava no terraços, Rastin vai até ele, e diz que quando o casamento rolar, o prota vai ser o rei Deviluk, e vai ter que passar o resto da vida, saindo na mão com alienígenas. Já durante a noite, Lala decide fazer um rango totoso pro marido, mas como a comida parecia mais um ser vivo do que uma comida, o prota se aproveita disso, e diz que não quer uma mulher que não sabe cozinhar, e logo manda a mina meter o pé. E só de ouvir isso, a mina simplesmente some. Porém, como era de se esperar, o prota começa a ver como as coisas são calmas sem Lala. E por incrível que pareça, ele não fica tão feliz assim com isso. Porém, literalmente do nada, Lala chega na sala de aula, e sai arrastando o moleque. E vemos que ela só meteu o pé para buscar ingredientes para cozinhar para ele, mas como a burra que é, a mina simplesmente levou uma lula alienígena viva para a escola, e ela acabou atacando as meninas. E como vocês sabem, waifus e tentáculos nunca combinam, e isso gera cenas no mínimo estranhas. Já no outro dia, conhecemos Saki, que no resumo do papo, é conhecida como a mais gasosa da escola, e enquanto a mina fazia o desfile matinal dela, para chamar a atenção dos gados, o prota e Lala simplesmente passam virados no cão. Sai da frente, Satanás! E por ser carne nova, Lala rouba toda a atenção que era para ser da loirinha. E para piorar, Lala simplesmente tem a ideia de levar um cachorro robô para a escola. E como aquele bicho morde a sua blusa, a mina rouba a atenção pela segunda vez pela vista privilegiada. Então, para resolver isso, Saki desafia Lala para um duelo de biquíni, onde se Suki vencer, Yuki vai ser todinho dela. E digamos que ela começa a se exibir pros moleque de uma forma tão intensa, que deixaria qualquer otaku com inveja. Quando ela ia mostrar algo ainda melhor pro pivete, Lala simplesmente chega correndo com um cachorro robô, que tava tão virado na desgraça, que logo faz as roupas da loirinha virarem fumaça. Ou seja, é a alegria dos otakus. Já em outro dia, vemos que corno nunca aprende, já que a mina ainda quer a vingança dela. Porém, quando invade a casa deles, a cabelo de furadeira de primeira, já encosta numa armadilha, e quase vai conhecer Deus pessoalmente. E quando tenta continuar, além de ser deitada no tiro, também é atacada com uma gosma um tanto quanto sus, e quando achamos que não pode acabar, a mina simplesmente cai num buraco, e vai parar dentro do quarto do prota. E como tem a personalidade de uma vizinha fofoqueira, decide se esconder para tirar uma foto suspeita de Lala. Porém, a mina simplesmente consegue a proeza de ativar os propulsores da casa, ou seja, voa mais alto que passarinho. E para piorar mais ainda, Lala sai apertando uma pá de botão, para ver se o bagulho desce. E o que esse poço de inteligência faz? Solta uma pá de tiro nos cara que queriam levar elas de volta. E quando Saki já tava para cair, Lala pula e salva cabelo de furadeira. Mas como nada nesse anime dá certo, Lala simplesmente deixou a mina no meio da rua. E digamos que novamente o cachorro robô fez o seu trabalho. Já no outro dia, simplesmente cai um alienígena na escola. E para piorar, o bicho começa a procurar Lala. Porém, durante isso, Lala tinha que dissecar um sapo na aula de biologia. E como um belo gado que é, o amigo do prota logo pede para ela fazer o que quiser com ele no lugar do sapo. E o que a mina faz? Larga logo um belo beslicão no bucho do moleque. E vendo isso, o alienígena decide se disfarçar de diretor, e sequestrando Haruna. Digamos que ele prende ela de uma forma diferenciada usando seus tentáculos, e usa os gritos dela para atrair o prota, que quando chega lá, e vê sua waifu sendo feito de brinquedo daquele jeito, logo fica surtado de ciúmes, e se apresentando como Gibre, o corno diz que é ele que vai casar com Lala, e quando o prota diz que não pode cancelar o casamento, ele começa a atacar Haruna em dobro, e quando Lala chega, o bicho simplesmente se transforma, só para chamar a atenção da mina com um shape. Mas quando o prota ia largar um soco digno de anime no grandão, o bicho treme na base e começa a chorar. E mostrando a sua forma verdadeira, vemos que aquilo não passa de um anão michuruca.
E mesmo se transformando, essa raça não usa essa força para lutar. E para piorar, além disso o cara tá pulando a cerca, já que simplesmente chega a esposa dele bolada. E mais outras com mais filhos ainda. Já em outro dia, enquanto o prota metia-lhe o pé para a escola, ele logo se depara com uma gasosa, usando roupas masculinas, mas ignorando isso, o cara só sai vazado mesmo. Porém do nada, chega outro aluno novo, e no maior estilo talarico, o cara se joga em Lala, e diz que ela vai ser a sua noiva. E ainda piora meus crias, já que puxando uma foto do bolso, vemos que Ren era uma amiga de Lala na infância. Isso mesmo, amiga. Ou seja, aquilo era uma mina nas antigas. Ou melhor, Lala fazia ele se vestir de garota, e vivia te descendo a lapada sem dó. Então por isso, o cara faz de tudo para mostrar que é macho, seja rasgar um livro usando as mãos, ou mostrar que é mais rápido que Yuki. Agora piora de vez, quando ele ia desafiar o prota pra porrada, o amigo de Yuki simplesmente faz os dois se beijarem por acidente. Que nojo. Então para recuperar sua masculinidade e impressionar Lala, Ren faz a coisa mais normal do mundo, simplesmente sobe o Monte Everest, e bate o recorde mundial. Mas quando Lala finalmente diz que o cara virou um macho alfa, o moleque simplesmente espirra, e vira aquela mina que o prota trombou enquanto ia pra escola. Já em outro dia, como o prota estava atrasado pra escola, Lala faz o impossível, simplesmente usa um aparelho puxador que arrasta o moleque de casa até a escola. E só de ver que o pivete tá só de cuequinha, Haruna falta um pouco infartar. E mais do nada ainda, Ren chega na sua forma de garota e se joga no prota. E diz que não esqueceu o beijo masculino que eles deram. E não acaba por aí, já que chega Saki, que usando a roupa mais suspeita que eu já vi, logo amassa a cara do moleque no meio das suas montanhas. E só de ver essa pouca vergonha logo cedo, Yui, que é a representante, logo surta, e diz que graças a eles, a moral da escola tá mais baixa do que nota de aluno burro. Então por achar que o prota é um tipo que rei dos haréns, e que tá obrigando as minas a fazer isso, Yui decide acabar com ele primeiro. Então por causa disso, qualquer proximidade entre um casal na escola é proibida. E agora as minas têm que usar umas saias maiores que o cabelo do Goku. Mas como não liga pra nada, Lala simplesmente cria um aparelho que encurta a roupa das minas. E até na própria Yui ela coloca. Porém do nada, o imã de Lala começa a puxar o prota por acidente. E onde o moleque cai? Isso mesmo, no meio das montanhas da Presidente. Você não vale nada. E por causa disso, o prota é proibido de ter qualquer contato com garotas por 2 semanas. Mas ignorando tudo o que rolou, Saki aparece com sua roupa suspeita de novo, e chama Lala para um duelo. Ou seja, mesmo sem o moleque ali, as coisas suspeitas continuam rolando. E só de notar que o prota é um homem fino, Yui decide se desculpar por tudo ao prota, mas é aí que o tal Imã entra em ação de novo, e simplesmente faz o moleque arrastar a mina por uma loja de roupas femininas, um casamento que eles fazem o padre beijar o noivo, e até um funeral, que eles chegam a ressuscitar o morto. E quando finalmente chegam até Lala, o moleque cai de cara nas almofadas da Presidente. Ou seja, o ódio da mina volta 100% atualizado. Já no outro dia, vemos que o prota simplesmente ficou doente. E como a enfermeira não foi para a escola, quem decide cuidar do prota é Lala, que se jogando no moleque, queria tirar a sua temperatura de uma forma diferenciada. Mas por sorte, a enfermeira chega e impede. Outro dia, para variar, aparece mais um pretendente de Lala, que se apresentando como Picari, já começa xingando o prota, e chamando ele de sem graça. Mas quando o prota zoa a roupa apertadinha do cara, o loirinho fica virado no cão. Mas quando ia tomar a famosa, Lala joga o prota para longe igual uma carniça, e te salva do ataque, explodindo o traje do cara. Além de te fazer cair igual uma fruta podre, o cara ainda recebe uma bela regada natural de um dog. Mas como o corno não aprende, à noite o maluco tenta atacar de novo. Mas como o Lala é poucas ideias, não tem nada que uma bela raquetada não resolva. E não, amigos, ele não aprende, já que no dia seguinte, o maluco logo chega desmaiando Lala, e prende o prota para dar uma fuga bolada sem problemas. Mas é aí que chega a enfermeira, que só usando bandagens, praticamente faz o maluco virar uma múmia. E no fim do papo, vemos que ela também é alien, e sabe tudo sobre a raça de Lala. Já o próximo episódio, simplesmente começa com o prota sem querer invadindo o local onde Haruna estava se trocando. E quando achamos que a mina vai surtar como sempre, ela se joga no moleque, e diz que agora ele é responsável por ela. Só que não, já que como isso é um sonho, ele só acorda beijando um travesseiro mesmo. Já em outro dia, vemos Astin dando rolê com uma anã de um olho só. E para piorar, aquilo vai parar na casa do prota. E no resumo do papo,
Stella é a presidente do fã-clube de Lala, e indo direto ao ponto, essa coisa feia, queria levar Lala pro espaço para gravar um CD bolado, mas quando Lala diz que não quer voltar, já que tá noiva do prota, véia chega a ficar congelada de tanto medo, e enquanto o moleque via um anime para relaxar, Stella logo chega largando um chute no bucho do moleque, e diz que ele não tem o direito de roubar a ídolo dela, e simplesmente virando um super saiyajin. A mina começa a fazer o prota de boneca ali mesmo, e como punição por roubar Lala, o prota vai ter que ajudar ela a sair por aí, e procurar umas mina gasosa para ela agenciar, porém a garota que a véia escolhe, simplesmente é Haruna, mas como sabe que quer levar a mina, para se apresentar nos shows mais suspeitos possíveis, obviamente o prota recusa, mas nem assim a velha desiste, e já logo queria laçar a mina, e em literalmente todas as tentativas do prota, de salvar Haruna de Stella, o moleque consegue cair na mina de uma forma que não devia, ou seja, tenta ajudar, e ainda apanha. Já em outro dia, enquanto o prota ia no mercado, ele acaba trombando com Haruna, e pela primeira vez na vida, o moleque consegue ficar perto dessa mina, sem acontecer alguma coisa suspeita. Porém, enquanto metia o pé, o prota acaba vendo uma loirinha de roupas pretas, e como sempre rola nesse anime, a mina se joga no moleque, e diz que estava procurando por ele. Porém, diferente das outras, ela ao invés de dar uns pegas, queria mesmo mandar o moleque pro caixão, e vemos que segundo ela, alguém te contratou para fazer isso, mas antes que o moleque perca cabeças, Astin chega para resgatar o corno, e depois de 10 episódios, finalmente vemos uma pancadaria de respeito nesse anime. Porém, mesmo sendo forte, não dá conta da loirinha, então para salvar seu esposo, Lala toma a dianteira, ou quase isso, já que enquanto o moleque tá quase chorando achando que vai pro caixão, Lala simplesmente tava brincando com a inimiga como se não fosse nada, mas usando um tipo de laço. Lala prende a inimiga de uma maneira diferenciada, mas como ela pode moldar qualquer parte do corpo em armas, nem isso consegue parar a mina. E pra piorar, vemos que simplesmente falaram pra mina que o prota é um tipo de demônio, e vemos que desde pequena, essa mina nunca teve amigos, e foi criado no meio das guerras sozinhas. O que explica o porquê dela ser tão fria, e do nada chega o mandante dela, nada menos que um anão de 1,5 metro de altura, e para variar, é mais um que foi rejeitado por Lala, e para ter uma chance, queria que Yame acabasse com o prota, e como Yame não queria mais te obedecer, o cara simplesmente invoca um sapo no maior estilo Naruto, e usa seu ácido para destruir as vestes, mas largando uma sessão de porradas no pilantra, Lala acaba com a batalha em segundos, e quando achamos que a loirinha vai agradecer, por ter sido salva, simplesmente diz que como não terminou as coisas com o prota, vai ficar na Terra até acabar a sua missão, ou seja, mais uma pro harém. Já em outro dia, logo começa o festival de esportes da escola, e na cabeça do prota, se ele vencer, Haruna vai ficar loucamente apaixonada por ele, só que não, já que só para impressionar, Ren chega na escola com uma espada maior que a minha casa, e tropeçando com aquele trambolho, o moleque consegue a façanha de abrir a pista de corrida no meio, e quando Haruna tenta salvar o prota de cair no abismo, digamos que ao invés de pegar na mão da mina, o prota acaba pegando em algo que vocês já devem imaginar, ou seja, a tapa come solta. Já após isso, o próximo esporte é a corrida de cavalos, que no resumo do papo, uma dupla carrega a outra como um pocotó, e ganha quem roubar o boné do rival, mas por causa da cabelo de furadeira, que simplesmente solta um bumerangue sônico no meio do jogo, todas as rivais acabam tendo as roupas danificadas, e como um homem fino, o prota salva Haruna de ter as almofadas expostas, e aproveitando que ficam sozinhos, o prota se desculpa por mais cedo, mas quando um beijão finalmente ia rolar, Lala simplesmente invade o lugar montada num globo gigante, só para dizer que ganhou o jogo. Já no outro dia, assim como de costume, o prota acorda com as almofadas de Lala no meio da sua cara. E como se isso não fosse o suficiente, o traste de Zashin tava na casa do moleque comendo de graça, porém as gracinhas acabam por aí, já que Zashin diz que o sogro do prota quer conhecer Yuki pessoalmente. Não quero, não! E na cabeça do prota, o cara é um tipo de rei demônio que tem em todo anime Isekai. Já quando chegam na escola, a cabelo de furadeira simplesmente chega dizendo que vai pegar o prota para ela, mas quando a representante tenta entrar na frente, digamos as cordas da cabelo de furadeira te prendem de uma forma um tanto quanto suspeita. Deixa de ser safada! Eu não tô sendo safada! E quando o prota tentava tirar aquilo, mais apertado o bagulho ficava, o que obviamente gera uma cena um tanto quanto interessante para os otakus da classe. Já após isso,
vemos o prota sendo observado por uma loirinha desconhecida, e depois de um ataque, o moleque acaba caindo nas partes proibidas de Ren, e quando achamos que isso não pode piorar, ainda aparece Yame, que diz que ou o prota fica ligeiro, ou ela vai descer a porrada nele a qualquer momento. E quando o prota fala que ela tá mostrando mais do que devia, por estar no topo da escada, a mina faz o óbvio, mete a porrada sem dó. Já após isso, Yuki é chamado no topo da escola pela enfermeira, que logo apresenta uma loirinha um tanto quanto respeitosa pro prota. E com a enfermeira deixando eles dois sozinhos, a mina já logo vai pra cima do moleque daquele jeitão, e depois de mostrar várias fotos de Yuki, em situações constrangedoras com as mina, ela diz que tá interessada em Yuki, e mandando o moleque fechar os olhos. Ela logo ia te dar um beijão ali mesmo, só que não, pois logo aparece o moleque que mais parece um Goku do Paraguai. E quando achamos que aquilo não passa de um pivete mijão, o cara simplesmente mostra que tem uma cauda, ou seja, era o rei Deviluke. E sim, meus crias, por mais que pareça um boneco velho, aquilo é o pai de Lala. E depois de ver que o prota quase foi pego pela loirona, ele pergunta se o prota realmente gosta de Lala. E como o prota demora a responder por estar indeciso, o Naniko queria mandar o prota pro céu ali mesmo. Mas como esse moleque é protagonista e não pode morrer agora, Lala chega e impede teu pai. E ao ver o quanto Lala gosta desse frouxo, o rei diz que quando ele voltar, quer ver que o prota virou o número 1 do universo. E se ele não fizer isso, a terra vai virar poeira. Então, vendo isso, no dia seguinte o prota decide lançar um treino bolado. Porém, durante isso, acaba trombando com Haruna. E mais uma vez, esse corno fica indeciso sobre quem ele gosta. Já após isso, quando volta para casa, a primeira coisa que esse moleque vê é Lala com as almofadas à vista. E para deixar o cara mais indeciso ainda, em outro dia Haruna se oferece para te ajudar nos treinos. E a sorte desse frouxo é tanta, que a mina ainda leva um rango totoso para ele. Algumas pessoas têm sorte. Porém, durante isso, esse cachorro da mina decide que vai ser uma boa ideia tentar comer um pato. E acaba caindo num rio. Então, como um homem fino, Yuki salva o cachorro da mina. E como as roupas de Yuki ficam encharcadas, Haruna decide levar o prota para sua casa. E só de perceber que foi parar na casa da mina que ele sempre quis pegar, o maluco logo imagina tudo e mais um pouco. Mas quando ela vai pegar as roupas do prota na secadora, ela acaba dando aquele típico tropeço, e eles caem de uma forma que não deviam. E quando um beijão já tava pra rolar, a irmã de Haruna, além de chegar, ainda corta o clima. Já em outro dia, em plena aula de natação, Lala começa a se jogar no cara na frente de uma pá de gente. E pra punir o moleque que literalmente não tem culpa de nada, a Cabelo de Furadeira simplesmente começa a chicotear o moleque. Mas caindo do céu no meio da piscina do nadas, Astin chega doido das ideias, e diz que eles têm coisa pra resolver. E quando achamos que vai ser maior treta se descobrirem que Lala é um alienígena, vemos que Haruna e as amigas já sabiam esse tempo todo. E quando Astin começa a abduzir eles pra nave espacial, por um acidente Haruna acaba indo junto. E no resumo do papo, um aliado deles vai visitar a Terra, e Lala tem que tratar ele bem para manter a parceria, enquanto Prota e Haruna te apresentam a cultura da Terra. Porém, enquanto dançava com Lala, o cara diz que quer pegar o título de caçador número 1 do universo, e por achar que vai ficar forte caso supere esse maluco, o Prota decide ir caçar junto com ele. Até aí tudo certo, mas quando chegam na área de caça, o Prota simplesmente é jogado frente a frente com um dinossauro nervoso. Tudo isso enquanto Lala abraçava um tigre dentes de sabre achando que era um gato. E para piorar chega Haruna, que estava fugindo de um gorilão, e ao invés de degustar os protas, eles começam a sair na mão, ou melhor, o King Kong joga o dinossauro igual um pedaço de lixo. E por algum motivo, do nada o bicho acaba raptando Haruna, e começa a fazer ela de boneca da forma mais sus possível. E quando o Prota tava para ser esmagado, logo aparece um grupo de waifus morenas, mas ao mesmo tempo que salvam o Prota. Dizem que ele pode fazer o que quiser com Haruna. E no resumo do papo, elas acharam o Prota tão másculo por lutar com o gorilão, que querem que ele seja o esposo de todas elas. E quando levam o Prota para a vila delas,
A rainha das Amazonas queria passar o cerol, mas chegando no maior estilo Tarzan, Lala deixa claro que o Prota é noivo dela, mas só fica nisso mesmo, já que só pegando na cauda da mina, ela fica extremamente fraca, mas chegando aos 45 do segundo tempo, Haruna volta dominando o gorilão, e botando elas pra correr, o Prota finalmente é salvo. E só de ver isso, o caçador simplesmente diz que a número 1 do universo agora é Haruna. Já no outro dia, eles acabam indo para uma piscina. E como tá disposta a fazer de tudo pra se declarar pro Prota, Ren decide que hoje é o dia. Então na primeira tentativa, veste a roupa de natação mais ridícula que esse mundo já viu, e tenta se jogar no moleque, mas toma um chute tão bem dado de Haruna, que cai parecendo um sapo morto. Então para mudar as coisas, ela tira aquela roupa velha, e decide dar uma amostra grátis das suas almofadas pro moleque. E até que tava dando certo, mas simplesmente do nada, Lala tem a ideia de fazer um furacão na piscina, e falta pouco para o moleque morrer afogado. Então para resolver isso de uma vez, ela decide dar um jeito de afastar todas de perto do Prota. E usando uma vara de pesca, a ideia da mina simplesmente era arrancar o biquíni das outras, o que obviamente dá errado, seja por ela fisgar o Prota, ou arrancar o calção do cara fora. Porém enquanto metia o pé, ela acaba batendo de frente com um valentão, que se oferece para pagar tudo para ela. Só não sabia ele, que a mina simplesmente decide pedir tudo quanto é comida. Então como último recurso, ela decide se exibir para geral fingindo ser uma idol, só para chamar a atenção do Prota. Mas do nada, chega um gordola e desce a lapada na mina por ela não querer sair com ele, mas chegando com a sua pequena e humilde pistola de água. Lala acaba com isso em 2 tempos. Já em outro dia, começa a rolar um boato de que tem um fantasma num prédio abandonado da escola. E como a tapada que é, Lala não faz a mínima ideia do que diabos é um fantasma. E mesmo que Haruna esteja quase se mijando de medo, elas decidem te arrastar junto atrás disso. E quando chegam lá, de primeira, a miséria da porta já começa abrindo sozinha. Dá até um arrepio, cê é louco. Então vendo o medo de Haruna, Yuki decide dar uma de macho alfa e pula no tal fantasma que nem ele tá vendo. Ou seja, simplesmente cai de mão nas almofadas de Yami, que por algum motivo, achou que esse lugar seria bom para ler livros, mas deixando isso de lado. Do nada eles começam a ser atacados por um tipo de piano mal assombrado. E como se não pudesse piorar, ainda aparece uma pá de boneco virado no capiroto. E sem literalmente medo algum, Lala logo sai arrancando a cabeça do bicho. Quando achamos que acabou, logo aparece um bicho com tentáculos, e começa a atacar as minas da forma que vocês já podem imaginar, mas simplesmente ficando surtada ao ver aquele bicho, Haruna pega o Prota igual saco de batata, e joga na cara dele, e no fim de tudo, vemos que não passavam de uma pá de alienígenas, e em resumo, são alienígenas que tiveram os planetas roubados, e começaram a viver ali mesmo. Então vendo isso, a enfermeira decide arrumar um trampo para eles, e assim tudo acaba bem. Só que não, já que do nada, logo aparece um fantasma de verdade atrás deles. E além de se chamar Shizu, essa mina morreu há 400 anos, e como os alienígenas que estavam ali, queriam dar uns pegas nela, a mina não conseguia ficar em paz. Já no outro dia, vemos a Shopee entregando nada menos que uma caixa maior que um elefante para a enfermeira. Porém indo até a sala de aula, Mikado diz que aquilo é para Lala. E quando vamos ver do que se trata, simplesmente era um gatão bolado, que logo começa rasgando as vestes da mina. Mas do nada, o bicho cai no chão, e diz que tá com uma dor de barriga nervosa, mas não uma dor normal, já que aquilo tá para ter um filho. E como os cornos que são, os protas simplesmente metem o pé, e deixam o parto daquilo com Sarayama, o amigo de Yuki. E sim amigos, um aluno do ensino médio, faz o parto de um alienígena na maior tranquilidade do mundo, mas deixando isso de lado, essa gata véia aí, aceitou uma missão onde ela tinha que mandar Lala de base. Mas como Lala te perdoa, a mina pede uma lembrancinha da Terra. O único problema disso, é que o tal presente, é que ela queria que o amigo do Prota fosse o pai do bebê. E vestindo o cara com a roupa mais ridícula que esse mundo já viu, as mina queriam de toda forma que ele aceitasse virar um souvenir. Então para fugir disso, o cara tenta fingir que já tem uma namorada,
Mas tudo que o cara ganha é uma surra de todas que ele tenta conquistar, exceto de uma, já que só de pena, Haruna acaba aceitando. Mas como não quer ninguém dando uns pega na sua gasosa, obviamente o prota não deixa, mas é aí que Yuki tem uma ideia de gênio. E eles simplesmente aparecem com um cachorro, mas no fim de tudo, a alien já tinha ido embora. E finalmente percebendo que nunca mais vai ter chance de ter uma namorada, o cara já logo se arrepende. Já em outro dia, Lala simplesmente cria uma furadeira enorme, só para tentar abrir uma fonte termal no quintal de casa, mas a mina cava tão fundo, que eles vão parar no subsolo. Depois de deixarem de pegar um tesouro bolado, ou de achar uma cidade perdida, elas finalmente chegam na tal fonte, e quando batem de frente com a sensei, a velhota logo chama eles para ficar com ela. O único problema disso é que a mina simplesmente estava nadando numa fonte de lava. Já no outro dia, chega uma alienígena na Terra, e queria um hotel para morar, e achando que vai impressionar o pai de Lala com isso, Yuki decide criar o hotel número 1 do universo, e graças a Sensei, que manipula o diretor com as suas belas laranjas, eles conseguem o prédio abandonado da fantasma para isso. E até que dá certo, já que a primeira hóspede é Yame, e logo após chegam mais, sejam umas gigantes gasosas, que não me perguntem onde vão ficar, ou até uns robôs gordolas. Mas a coisa boa acaba por aí, já que de primeira, moleque simplesmente é obrigado a usar um esfregão para lavar as costas das gigantes gasosas, então como não quer cair de cara nas laranjas alheias, o prota decide contratar a fantasma, Yame para te ajudar. Mas agora vem o pior, do nada aparece uma pá de anões alienígenas no hotel. E sem saber que Lala é uma Deviluke, eles começam a bolar um plano bolado para acabar com toda a raça de Lala. Mas quando Lala mostra que tem uma cauda, os caras faltam pouco para soltar um barro nas calças. E o que Lala faz para lidar com isso? Isso mesmo, meu amigo. Invoca um lança-míssel não sei da onde, e explode o hotel inteiro por acidente. Tempos depois, vemos que tá chegando o famoso festival cultural, e o tema dessa vez vai ser um café animal. Ou seja, vão se vestir de animais e servir os clientes. Por outro lado, vemos que Yame logo tá procurando um trabalho na Terra, e quando o velho do RH pergunta que tipo de coisa ela quer, a mina simplesmente tem a pachorra de dizer que quer um trampo de mandar pessoas pro caixão. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Já de volta ao festival, os preparativos finalmente começam. E um tempo depois, vemos todas as senhoritas vestidas de uma forma um tanto quanto respeitosa, e a roupa de Lala estava tão ousada, que o prota não sabia para onde olhar. Porém durante isso, Yame aparece lá procurando um trampo, ou seja, além de fazerem a mina se vestir de bicho, ainda te fazem servir os outros. E como vocês podem ver pela cara dela, Yame ficou muito feliz com esse novo trampo. Já no outro dia, vemos que Lala tá muito diferente do comum, seja por não se jogar do moleque como ela faz todo santo dia, ou por ficar envergonhada ao ver que o vento fez ela mostrar mais do que devia. E só do prota ver o quão fofa essa mina ficou, ele finalmente percebe que pode estar se apaixonando por ela. E até Peck, que é robozinho de Lala, percebe que a temperatura de Lala tá mais alta que o normal, então levando ela até a enfermeira, vemos que Lala pegou um tal de resfriado de reversão, que em base, acaba causando mudança de personalidade, e vai levar uma cota para resolver isso. Já no dia seguinte, a mina acorda totalmente diferente, e usando outra invenção, logo põe um moleque para fazer um treino bolado. E quando mais um dia se passa, a tal mudança acontece novamente. Mas dessa vez, Lala logo fica fria e calculista, e começa a agir igualzinho o seu pai, e diz que a Terra vai ser o primeiro planeta que eles vão conquistar, mas antes que ela faça isso usando um exército de robôs. Yuki acaba gritando que ama Lala. Por ouvir isso vindo dele, Lala acaba voltando a si, mas antes que eles tenham um momento totoso, Lala acaba sendo abduzida pelo seu pai, que simplesmente começa uma guerra contra os humanos, e decide fazer um jogo com o prota, onde passando por vários testes, o prota tem que chegar até a nave do rei Deviluke vivo, e se ele falhar, além de perder Lala, a Terra também vai para a casa do chapéu. Então no dia seguinte, a correria do prota finalmente começa, e no meio disso, obviamente o cara começa a ser bombardeado por uma pá de bombas, mas chegando no maior estilo GTA V,
a representante e os outros salvam o prota. E não só eles, já que, para surpresa de todos, a Cabelo de Furadeira logo aparece com um helicóptero para ajudar também. Mas como a alegria de pobre é passageira, o helicóptero deles é derrubado em segundos, e eles só não foram de base, pois Yame salva todos usando seus cabelos, mas diz que só tá fazendo isso, porque só ela pode acabar com a raça de Yuki. Porém, enquanto seguiam, eles são atacados por um tipo de slime. E mesmo sendo pegas das formas mais sus possível, elas decidem ficar para trás enquanto Prota vai até Lala, mas quando o moleque já tá para chegar, é paralisado por um tipo de gás do sono, que por algum motivo, faz Yuki ter os sonhos mais suspeitos possíveis com Haruna e Lala, mas graças aos gritos das duas na vida real, Yuki finalmente volta a si. E correndo mais que o The Flash, ele finalmente chega, e se jogando no Prota com tudo, mostra mais uma vez o quanto ama esse moleque. Só mal sabia ele, que depois disso logo ia ser levado para uma cerimônia de casamento. Mas pegando geral de surpresa, Lala diz que não vai casar com Rito, já que acha que não vai fazer ele feliz com um casamento forçado. Então, usando uma invenção, Lala queria apagar a memória de todos da Terra sobre ela, inclusive a de Yuki. E ao mesmo tempo que faz isso, ela deixa claro quanto te ama. E logo vemos o resultado disso, já que dias depois, simplesmente apresentada na escola como uma aluna nova. Só que não, já que como era esperado, nenhuma invenção dessa mina funciona direito, e todos os amigos ainda lembram dela. E assim, finalizamos mais uma obra nesse humilde canal.